Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, no meu tempo não tinha rodízio de goleiro não, é isso mesmo. Tudo indica que Jandrei jogará contra o Atlético Mineiro e eu vou contar e explicar tudo aqui pra vocês. Tem também nesse vídeo aqui uma história bem engraçada e muito mais que eu vou atualizar, trazer tudo pra vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Bom, bora pro vídeo. Antes da gente começar, galera, se inscrevam aí, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever, se inscreve aí, ative as notificações pra vocês não perderem nada e vão deixando like, que é tudo isso é de graça. Se inscreve, ative as notificações e deixa o like, que é tudo de graça. E dá uma moral pro canal. Gente, tô com uma leve alergia, mas vamos que vamos. Bom, bora pro vídeo? Te digo, bora pro vídeo, vambora. Mas vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo. SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Tivemos uma atualização referente ao Caleri. Perdão, gente, hoje vai ter que ser assim. Hoje vai ter que ser... Ah, meu Deus do céu, não vai sair, né? Pera aí. Tivemos uma atualização que pegou a gente de surpresa. Eu, sinceramente, não esperava, envolvendo o futuro do Jonathan Caleri. Ele faz uma revelação um tanto quanto bombástica que fala que sairá em breve do São Paulo. Nós tínhamos uma ideia de que o Caleri iria se aposentar no São Paulo além dele se aposentar, ou ele iria quase que encerrar a carreira no São Paulo. Muito provavelmente não. Caleri fala que tem o sonho do avô, né? A família dele, ele deve isso à família, principalmente ao avô, de voltar para a Argentina. O clube fala em All Boys, né? All Boys que teria revelado o Caleri, mas a gente muito provavelmente não vai ele não vai voltar para um clube de menor expressão, para clubes de menor expressão. A gente vê agora acho que está mais bem explicado essa situação. Já vimos muitas sondagens recentes, tanto do River Plate e mais ainda do Boca Juniors pelo Caleri, né? E aí a gente pode esperar que o Caleri nessa questão de voltar para a Argentina em um clube do coração dele seja o Boca, ou seja esse clube de menor expressão, né? Então, isso me pegou de surpresa. Eu, sinceramente, não esperava. O Caleri fala com muito respeito, com muito amor do São Paulo, mas eu imaginava que pela carreira dele, tanto na Argentina, quanto quanto lá na Europa, o clube que ele mais deu certo foi o São Paulo. Eu achei que ele achava que ele ficaria no São Paulo, que ele decidiria se aposentar do São Paulo. Mas pelo que nós estamos vendo, não. Ele vai realmente, pelo que ele falou, e vai sair em breve. Isso era uma coisa que a gente não tinha ideia, né? Ele falou, sairei em breve. Ele é taxativo em relação a isso. Nós estávamos esperando o quê? 20... Quantos anos tem o Caleri, gente? Deixa eu ver rapidamente aqui. Idade Caleri. Deixa eu ver rapidamente. 31, ó. É muito novo. Caleri é muito novo pro futebol atual. Tem 31 anos. Então, eu esperava de verdade, gente, mais uns 3 anos... No mínimo uns 3 anos para o Caleri no São Paulo, mas nós vemos que não está acontecendo isso. Tomar uma aguinha, gente, que me deu uma reação alérgica. Digo de novo! Tá difícil, gente. Peraí. Então é isso, gente. Caleri muito provavelmente deixará o São Paulo. Será que é porque a torcida tá pegando no pé dele? Pode ter essa discussão também, né? Será que é porque a torcida tá pegando no pé dele e ele não esperava isso? O Caleri sempre foi um ídolo nosso, né? Acho que dá para chamar assim, e sempre foi um cara muito querido por todos nós, e que a cobrança, nunca precisou ter cobrança, porque ele sempre entregou demais. Agora, ele se entrega bastante, tá com raça, mas vive uma fase tremenda. Mas nós também podemos colocar, né? Ô, Caleri, calma aí, né? Nós podemos colocar bastante na conta da comissão técnica do São Paulo. Galera, situação muito preocupante acontecendo no São Paulo. Era tudo que nós temíamos em relação ao Oscar e Lucas. Antes foi o Lucas, aí foi o Oscar, e nesse jogo contra o Tadieres, o São Paulo opta por colocar o Oscar de forma arriscada. Usam, inclusive, a palavra sacrifício, né, para o Oscar ter jogado contra o Tadieres. Jogo em que é óbvio que ele é melhor do que os outros, ele joga demais, mas que nós percebemos que talvez não precisaria ter colocado o Oscar para ganhar aquele jogo. O Alisson achou um gol que o goleiro frangou, o goleiro comeu, o goleiro do Tadieres comeu ali a bola. Então, talvez não precisasse do Oscar, né? Porque o São Paulo achou um gol. E agora o Oscar está com uma... Onde que é? Lesão muscular na coxa. E não tem tempo indefinido para voltar.
Então é das piores notícias possíveis. Nós perdemos nossos principais jogadores, Oscar e Lucas Moura. Nós estamos sem os dois. O Lucas, vamos torcer para voltar o quanto antes. O Oscar, não sabemos o quão sério é. Parece não ser tão sério, mas isso é um problema muito grande que acabou acontecendo com o São Paulo. E aí, coloca na conta de quem? Foi acidente? Foi má gestão da comissão técnica? Não deveria ter colocado o jogador no jogo A, B ou C? Não poupou o que deveria ter poupado na pré-temporada, no Paulista? Todas essas questões, de forma inevitável, voltam à tona e por conta de um trabalho muito ruim que a gente vê, né, do Zubeldia no São Paulo. É difícil, né, enaltecer o trabalho do Zubeldia no São Paulo. E aí tem uma conversa, tá acontecendo bastante, tudo junto. Galera, presta atenção nisso aqui. Tá acontecendo bem junto tudo isso. Trouxe para vocês aqui e acredito que a maioria viu a discussão, né? Tem uma briga. Tem uma parada que o Zubeldia não gostou do Luciano, daquela forma como ele saiu, foi contra o Sport, né? Que ele começou a bater no banco de forma ridícula, deu o showzinho, deu o piti dele completamente desnecessário, deixando todo mundo sem graça ali no elenco. É uma coisa, São Paulo precisa de título, não é um ambiente tão favorável, e o cara fazer isso, mostrar uma certa indignação, seja ali dá a entender que o Zubeldia, né? Porque ele odeia sair, né? A gente sabe que ele não pode sair, mas seja com ele, se ele for perguntado, tenho certeza que ele vai falar que ele saiu bravo com ele, que ele não rendeu o que ele queria, né? Independente, esse tipo de conduta, esse tipo de coisa atrapalha, é chato, é um clube que está sendo cobrado, merece ser cobrado, tem que responder muito melhor em campo. A comissão técnica é horrorosa, os jogadores não estão indo bem, não tá nada bom. Aí o cara pega e sai e dá um pitizinho daquele ali chamando a atenção pra cima dele. Isso atrapalha, deixa todo mundo tenso, deixa todo mundo nervoso. Te digo que é muito mimimi, isso é futebol, beleza. A gente sabe que tem isso no futebol. Só que tem momentos e momentos pra você fazer isso. Se o time tá voando, se o time tá jogando muito, semifinal, final, e aí o cara tá. E o Luciano comendo a bola, o cara tá comendo a bola, o técnico pega e tira ele, um jogo que ele achou que ele não deveria sair, aí o time mas tá naquele ritmo frenético, podendo ganhar título, o cara pega e sai estressado, porque perdeu a oportunidade de fazer um gol em uma final, em uma semifinal. Aí dá até para aceitar esse pitizinho. Agora, contra o Sport, não acontecendo nada, é mais uma das ceninhas patéticas e ridículas de que nós não precisamos agora. Então isso tumultua o meio ambiente, isso atrapalha, isso prejudica. E aí, Luciano, tchau, Belo, tchau. Zubeldia já não colocou o Luciano contra o Tajeres e tem que colocar o Matheus Alves. Não é só porque é da base. O Zubeldia, tem a chance de matar duas em uma só. Peraí, gente. Dois problemas em um só. Utilizar um pouco mais a base, Matheus Alves e o Rian Francisco, mas o Matheus Alves agora, porque esse Luciano não é confiável, não dá para colocar, e o Oscar machucou. Então não venha com o Marcos Antônio, não venha com o jogador improvisado. Coloque o Matheus Alves, que entrou especificamente contra o Sport muito, muito bem. Então você tem a faca e o queijo na mão para matar dois problemas em uma só. Colocar mais a base e tirar o Luciano, né? Tirar o Luciano do time finalmente, que você já acertou contra o Tajeres. Depois que colocou contra o Tajeres, o time piorou demais, mas o São Paulo, felizmente, ainda saiu com a vitória. E aí, galera, o Zubeldia fica com uma sobrevida no São Paulo. Eu tô vendo todo mundo aí grande. Eu queria que vocês comentassem em relação a isso, porque eu vejo muitos aqui que dizem que ele tem que ir embora e tal. Eu concordo, acho que, né? Acho estranho, né? Mas a galera olha o momento, né? Se ganhou, fica. Se perdeu, sai, né? Então, é mais ou menos por aí. Muitos torcedores confiantes com o Zubeldia, mas muitos também continuam, acho que com a mesma impressão que eu, né? Que não, é difícil, né? É difícil acreditar nisso. É difícil acreditar que ele vai mudar tudo, que vai virar chavinha, que o time vai começar a jogar. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Mas e aí, o que você acha? Você acha que ele fica, que ele não fica, que ele tá bancado de novo? Pra mim, tá na corda bamba. Se fizer mais uma partida ruim, volta de novo aquela questão lá. Pra mim, ele acho que só peitou o Luciano porque pode estar. Ele sabe que o trabalho dele o próximo jogo pode ser a demissão, né? Ele tá sempre assim. Ele sempre vai pro próximo jogo podendo ser a demissão. Então talvez tenha sido por isso que ele tenha dado esse ultimato aí no Luciano, que sempre foi um dos jogadores que sempre teve muito respeito, a gente entende dessa forma. Galera, queria trazer, gente, desculpa, né? Desculpa, eu tomei um remedinho aqui, mas muita alergia. Toma uma água aqui, gente. Esse vídeo vai acabar, eu prometo, tá?
Ó, queria fazer um pré-jogo para vocês entre São Paulo e Atlético Mineiro. Na verdade, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Mas a gente sempre fala São Paulo. Aí eu perguntei pro Juba, meu irmão, Jubinha, tem a provável? Tem a provável de São Paulo? Aí ele me mandou a provável dele. Porque não acha em lugar nenhum, tá? Não tem ainda direito. E também, mesmo se tivesse saído uma provável, dá pra gente tentar chutar uma provável, mas é difícil, né? Aí ele mandou pra mim essa provável escalação. Isso que eu falei que era engraçado, o momento engraçado do vídeo. Jandrei no gol, mas o Jandrei parece que vai jogar. Como é que fica rodando goleiro, né? No meu tempo, gente, na minha época de futebol, goleiro não rodava, não. Goleiro não rodava. Era, mesmo que o técnico fosse entrar com o time inteiro em reserva, o goleiro continuava titular, né? Porque o goleiro não cansa, é diferente, né? Tem uma possibilidade de machucar? Tem, mas é pequena, né? Mas parece que o Jandrei vai jogar. O resto aqui, gente, é coisa da cabeça do Juba. Mas pode ser que o São Paulo vai bem mesclado, viu? Aí ele coloca Igor Vinícius, Tressolde, Sabino, e um outro zagueiro qualquer, né? Aí pode ser Léo Franco Arboleda. Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Mas é brincadeira, viu, gente? Só que é a prova do Juba. Eu falei, você também não tem, né? Você tá de brincadeira? Aí ele falou, não tenho. Não saiu ainda, mas tem um posicionamento de Libertadores, tá, gente? Tem um posicionamento de falam que é Libertadores. Então nós podemos esperar qualquer coisa no Campeonato Brasileiro. Acho que joga Luciano, né? Acho que joga André Silva. Vamos imaginar que vai um time reserva ou bem mesclado, né? Sinceramente, não dá para saber. Tem... Perdão, gente. Temos um indício muito grande que o Jandrei vai para a partida, o resto é aquele nossos chutes. Ele não dá para saber, ele pode entrar tanto com o time titular, com o time reserva, com o time mistão. Infelizmente eu não tenho essa, vou ficar devendo, hein? E aí, galera, São Paulo demitiu o técnico, hein? Demitiu um técnico, o Kaique, o Cacique Medina. Cacique Medina do Tadieres. E aí, o Zuzu, o Zuba tá com moral ou não tá? São Paulo demitiu um técnico. Após a derrota para o São Paulo, do Tadieres, o Tadieres resolveu demitir o Cacique Medina. Falam que o trabalho já estava ruim, o São Paulo foi fator preponderante para a demissão do técnico, né? Para o técnico deixar o comando do time. E aí, o Zuba já está com moral ou não? A gente sabe, né, que as demissões de técnico elas não acontecem de imediato. E da forma como a gente pede a demissão do Zubeldia, né, como alguns defendem, eu não defendo, não. Eu acho que com um ano de trabalho, acho que ele poderia ter mostrado várias coisas diferentes. E eu não falo nem de resultado, tá, gente? Eu falo de desempenho e performance mesmo. Acho que ele já poderia ter uma base dele, né? Uma base do time dele muito mais sólida do que nós temos. Ele não consegue, né? Ele não consegue montar e falar pra gente, ó, gente, é isso aqui. Ele não conseguiu falar até hoje pra gente se são 3 zagueiros ou 2 zagueiros, né? Quando você fala, bom, beleza, ele vai tentar acertar com os 3 zagueiros, ele pega e muda e põe 2 zagueiros e o desempenho só piora, né? Então a gente sabe que a demissão do técnico não depende, não é só de um jogo, não é um fato isolado. Geralmente não é um fato isolado, né? Então é uma coisa que já vem vindo. Então falam que o Cacique Medina já vinha mal lá no Tadieres, já não vinha aceitando, mas isso fica na conta, né? Foi o São Paulo que demitiu, foi na partida contra o São Paulo que ele caiu. E aí, dá para dar essa moral pro Zuba, falar, o Zuba matou o Tadieres, o que vocês acham? Vocês acham que foi ou que não foi? Que o São Paulo arrebentou e aí deixou o técnico lá sem alternativas para continuar. Aí o Tadieres foi e depois da derrota contra o São Paulo, demitiram o técnico Cassino Medina e aí foi o São Paulo que derrubou, né? Mas é isso aí, comentem aí. Vocês acham que o Zuba tá com essa moral toda aí? Porque derrubou o técnico lá. O que vocês acham? Vão comentando quem quiser. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Obrigado e até a próxima.